Autoescola Caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais, temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Opa, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo. Hoje mais uma vez sou eu aqui. O Lobão ele tá resolvendo outros assuntos, né, dos outros programas que ele tem aqui no canal. E ele botou aqui nessa missão, né? Eu espero que vocês gostem do programa de hoje, que é um tema muito importante. A gente está gravando ele, inclusive, né, numa data que é muito importante, que tem a ver com esse tema. A gente está gravando ele agora no dia 28 de junho, né, de 2023, que é a data do orgulho LGBT. E a gente quis trazer um tema que é voltado para saúde mental, né? Qual é o impacto da LGBTfobia na saúde mental. Então, para discutir sobre esse tema, a gente trouxe a Larissa. A Larissa, né, só para falar aqui um pouquinho do currículo da Larissa. A Larissa tem o CRP, né? Ela é psicóloga, tem o CRP 11, é daqui do Ceará, é conterrânea da gente. 19.769, é psicóloga social e clínica. Tem a abordagem, né? Como abordagem a Gestalt terapia. É psicóloga voluntária do Instituto Psique, localizado na Granja Portugal. Atua na clínica presencial e online. E está, né, em especialização nos atendimentos e cuidados à população PCD, pessoa com deficiência, e população LGBTQIAP+. Hoje em dia a gente tem usado mais o final da sigla com o P, né? Ano passado estava LGBTQIA+, e hoje, nesse ano, entrou o P, né? A gente já pode iniciar nesse assunto, né? Pronto. Primeiramente, dando oi, né, pra quem tá assistindo, ouvindo o podcast. Minha primeira participação num podcast, assim, com vídeo, etc. Então, tô um pouco nervosa. Mas sobre essa questão da sigla, né? Hoje é uma discussão que eu vejo muito nas redes sociais sobre... por que a sigla muda tanto? Ou, enfim... Aí a gente pega um viés histórico, né? A primeira sigla que a gente conhece, assim, que eu ouvi falar, especialmente quando viralizou no BBB, se não me engano, que algum dos participantes falou, que é a GLS, sim, né? Que era antigamente conhecida, que era o gays, lésbicas e simpatizantes, que hoje seriam os aliados que a gente conhece. Sim. E aí, depois disso, a gente muda para a sigla LGB, que aí seria lésbicas, gays, pessoas bissexuais. Então, a gente não tinha ainda a inclusão de pessoas trans, né? Apesar de serem as pessoas que são mais importantes no movimento, assim, de luta social e etc. E aí, a gente foi passando para a sigla LGBT, né? Lésbicas, gays, bissexuais e pessoas transexuais, travestis, transgênero.
E a gente começou a colocar o mais e a gente vê que vai aumentando, né? O LGBTQI, AP+. Hoje também já é utilizado LGBTQI, APN+, mas, tipo, eu vejo algumas pessoas comentando, a sigla sempre muda, ou sempre tá aumentando alguma letra, pra que precisa disso? E é muito voltado para a questão de que não é como se a sigla estivesse mudando. Porque se você escrever um LGBT+, já vai estar subindicado aí as outras formas de expressão de gênero, de identidade de gênero ou orientação sexual. Porque, na verdade, não é que a sigla mudou exatamente. Você pode usar, contanto que tenha o mais ali, para não omitir nenhuma das outras possibilidades. Porque o mais da sigla, ele está ali justamente para expressar essas outras identidades e formas de orientação sexual que existem. Então, meio que às vezes cria essa dúvida, né? Porque que sempre parece que vai adicionando alguma coisa. Mas é justamente para dar visibilidade para essas outras formas de expressão que a gente às vezes não conhece ou conhece, mas não vai muito a fundo pesquisar sobre. Mas é mais para indicar mesmo essa diversidade que existe no mundo de orientação, de expressão e identidade de gênero, e para a gente não excluir também essas outras possibilidades que existem. Boa. Você estava falando agora pra gente, Larissa, que o GLS é de gays, lésbicas e simpatizantes, né? Isso. Que usavam antigamente. Mas se a gente pega agora essa palavra, né? Uhum. A LGBTfobia, que algumas pessoas têm usado, né? Uhum. Em literatura, seja acadêmica, seja jornalística, enfim. Sim. E a gente vai tentar identificar o L continua de lésbicas, o G de gays e o B e o T. Bissexuais, transgênero, transexual, travestis. Só que qual é a questão, né? A gente fala LGBTfobia por conta de uma questão de uma facilidade da pronúncia. Entendi. Então, tipo, LGBTfobia também engloba todas as outras pansexuais, assexuais, intersexo. Então, tipo, todas as outras siglas também estão contidas ali, apesar de não ter o mais, mas fica mais uma questão da pronúncia mesmo. Se a gente fosse fazer tipo um glossáriozinho, né? Agora assim, rapidinho. Sim. Então é o L, lésbicas, o G, gays, aí, o B, bissexuais, isso. o T, transexuais, travestis, transgênero. Aí a gente tem o LGBTQ, queer. Que é queer. Porque, na verdade, o termo queer, pra gente é um pouco estranho, porque é uma palavra em inglês. Sim. E ele, se a gente trouxer pra cá, não é uma palavra que faça tanto sentido assim. Porque, na verdade, o queer, ele era uma palavra que, nos Estados Unidos, a Europa, era utilizado para retratar uma forma pejorativa para as pessoas que performavam uma identidade, assim, uma expressão de gênero diferente da que elas tinham. Sim. Então, homens gays eram chamados de queer. E queer, na tradução, é como se fosse estranho, uma coisa nesse sentido de ser não estar no padrão. E aí esse termo foi englobado na sigla, tirando esse caráter pejorativo. Sim. E trazendo ele para uma visão positiva. Então, existem pessoas, na maioria das vezes não daqui do Brasil ou América Latina, que se identificam com o queer porque fazem parte da comunidade, mas não sabem ainda eu sou isso. Ainda está se descobrindo. E eu até trouxe, como eu te falei, né, tava fazendo uns posts antes da gente iniciar aqui a gravação. Sim. Que eu tava fazendo uns posts justamente sobre a sigla, e a gente também engloba na letra Q as pessoas que ainda estão questionando a sexualidade, sabem que não são hétero ou sabem que não são cis, mas ainda não tem uma certeza, então a gente engloba essas pessoas aí também. Só uma dúvida, Larissa, agora que me pegou, né? Sempre na LGBTQI, LGBTQ, por enquanto, uhum. Que tem essa questão do gênero, mas também tem essa questão da sexualidade. Isso. Sempre se misturam ali. A sigla, ela engloba tanto identidade de gênero como orientação sexual. Tá certo. E aí depois a gente diferencia isso aí. Mas vamos terminando. O I seria de quê? O I seria de pessoas intersexo. Sim. E aí, intersexo é o que antes a gente conhecia como hermafrodita, sim, né? Que hoje faz essa diferenciação porque hermafrodita a gente leva pro lado dos animais, que tem essa questão, que aí funciona de toda uma outra forma diferente. E aqui o intersexo a gente leva para as pessoas que nascem, né, com
As genitais, tanto genitais ditas masculinas ou femininas, a cromossomos, que fazem parte do feminino e masculino na biologia, a fenótipo também, a aparência física pode ficar um pouco confusa. Então, eles são englobados na sigla porque eles não se encontram, vamos dizer assim, não se expressam nessa binariedade que a gente chama de masculino e feminino. Tipo, se eu me identifico, posso me identificar como uma pessoa intersexo e me identifico como feminino, no caso, ou masculino. Mas pode ser que para as outras pessoas não faça sentido, porque eu posso ter alguma característica que eu nasci com ela, que possa dizer que, na verdade, eu posso ter algumas características mais ou menos, então pode ser confuso para as pessoas. Sim. Então, o intersexo, ele vem mais nesse sentido, de que, tipo, se você quiser se identificar com um dos dois, beleza, mas não necessariamente precisa, porque a gente tenta muito hoje em dia também, na sigla, quebrar esse padrão de binariedade, ou eu sou um ou eu sou outro. Não necessariamente. Então, o intersexo, ele seria como se fosse uma coisa ali no meio, entre aspas, né? Tipo, não necessariamente eu preciso me identificar com isso. E eu sou assim e tudo bem. Sim. Aí a gente chegando no A. Pronto. Aí o A seria, no caso, né? Tem vários, mas tem o assexual, né? Que é o ACE, que a gente chama. Que são as pessoas que não necessariamente ou não têm, ou têm muito pouco interesse ou atração sexual por outras pessoas, ou não tem tanto interesse em atividades sexuais. E aí são essas pessoas, né? E aí o A também engloba pessoas agênero, que aí são pessoas que, no caso, não se identificam nem com masculino, nem com feminino, nem com nenhum outro tipo de identidade de gênero. Então, o agênero não necessariamente vai ser uma identidade de gênero diferente, porque ou um tipo de gênero diferente, é mais a identificação da pessoa, é a identidade, é uma forma de identidade. Então, o agênero, ele não é nenhum, nem outro, nem outra coisa, ele é agênero, ele não tem um gênero específico. E aí acontece muitas vezes de, por exemplo, pessoas agênero se identificarem ou na comunidade não binário, ou na comunidade trans, ou nas duas, ou em nenhuma das duas. É meio que vai de cada pessoa mesmo. Entendi. Aí, depois do A, a gente vem pro P. O P seria, no caso, o pansexual. Sim. Que aí aí até cabe uma diferenciação também, né? Porque às vezes surge a dúvida de que, tipo, bissexual e pansexual é a mesma coisa? Porque a pessoa bissexual é a pessoa que se atrai tanto por homens como mulheres, né? Tanto de forma sexual como de forma romântica. E aí, no caso do pansexual, a gente já engloba todos os tipos de diversidade de gênero. Não que pessoas bissexuais não possam se interessar por pessoas trans ou pessoas que se identificam com outra identidade de gênero, mas é porque pode acontecer de a pessoa bissexual ter algum tipo de preferência. Existem pessoas que têm isso, mas não é uma especificação, né? E o pansexual já não, é uma pessoa que se interessa por todos os tipos de gênero existentes. Mas eu também gosto de trazer a questão de que, na verdade, são quase a mesma coisa, assim. É só porque também foram termos que surgiram... o termo bissexualidade e o termo pansexualidade foram termos que surgiram em cantos diferentes do mundo. Então, é como se fosse o nome dado à mesma coisa, mas que tem as suas diferenciações. E aí a gente divide, né, o que seria uma pessoa que se identifica como bissexual e uma pessoa que se identifica como pansexual. Mas eu sempre gosto de trazer isso, que não existe então quer dizer que uma pessoa bissexual só se interessa por homens cis ou por mulheres cis? Não necessariamente. Então, tipo, vai muito da identificação da pessoa mesmo. Tem pessoas que preferem se identificar como bissexuais e tem pessoas que preferem se identificar como pansexuais, porque aí não tem essa visão de, mais uma vez, o binarismo do bissexual, entendeu? Então, pra dar essa liberdade de abertura também. Porque fica me parecendo, Narissa, que o P, né, parece com o quê? Em que sentido? Porque o P me parece que é o B de outro país, né, vamos dizer assim, e o Q me parece que é o nosso T de travesti de uma outra forma. Não, mas não tem nada a ver. Tem nada a ver, não, né? Não. Tá. Porque a minha questão que eu tô falando é só porque, tipo, o termo surgiu em outro canto. Entendi. O surgimento dos dois termos, eles vieram de cantos diferentes
mas meio que coexistem, sabe? Entendi. Mas é como eu tô falando, assim, o B e o P, eles, no caso, são mais da identificação da pessoa. Qual o nome, qual a identidade, a orientação, no caso, ela se sente mais confortável de expressar. É dizer, eu sou bissexual ou eu sou pansexual. Então, vai muito da preferência da pessoa mesmo. Agora, o Q e o T também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na minha cabeça fez sentido, assim, de pensar que o Q era tipo como se fosse uma expressão política mais usada nos Estados Unidos e o T de travesti seria uma expressão política mais usada aqui no Brasil. Não tem nada a ver, não. Não. Até porque eu acho que pode gerar uma dúvida. Pode gerar, não. Eu sei que é uma dúvida de muitas pessoas. Às vezes, de, por exemplo, sei lá, eu tenho um filho que ele tem 7 anos de idade e aí a família vê ele do nada usando um batom. Ou então, do nada, ele usando um vestido. E aí, esse aí vai ser gay. Ou então, esse aí quer ser mulher. Não necessariamente. Tipo, uma coisa que a gente precisa desmistificar muito é essa crença de que homens gays querem ser mulheres e de que mulheres lésbicas ou sáficas no geral querem ser homens. Porque a gente tem muito essa visão de que, tipo, se eu gosto de usar um vestido e você me vê com traços masculinos, entre aspas, significa que eu quero ser uma mulher? Não. Pode ser só porque eu me sinto confortável, mas eu ainda me identifico como um homem gay. Sim. E aí até entra também nessa questão de que, tipo, porque um homem gay sente atração por outros homens, é porque ele quer ser uma mulher. É muito essa visão, assim, bem passada mesmo, que existe ainda, infelizmente. Sim. Só pra gente terminar a sopa de letrinhas, né, e avançar aqui nas nossas perguntas. O N, que tem sido usado também agora. Pronto, o N, ele vem como não binário, que é um tipo de identidade de gênero também. Que aí, no caso, seria essa questão de sair, mais uma vez, da questão binária de não me identifico nem com masculino, nem com feminino, me identifico como não binário. Existem muitas pessoas não binárias que são... têm características tanto masculinas como femininas, por exemplo. Existem pessoas que têm os seios, né, de um corpo, entre aspas, feminino, mas que também têm barba, fazem uso de testosterona e não querem nem fazer a mastectomia para parecer mais masculino, nem tirar a barba para parecer mais feminino. Tipo, aquela identidade do jeito que tá faz sentido para ela. E é basicamente isso. Então, por isso que no não binário, né, a gente usa os pronomes neutros também, para dar essa identificação a mais de, tipo, não é um masculino, eu não sou um masculino nem um feminino, eu sou não binário. Então, serve muito dessa questão de respeito também. Pronto. Só para meio que contextualizar, né, os nossos espectadores do programa, a gente vai tentar seguir uma linha de perguntas que fizeram, né, para a população em geral no ano passado acerca do tema diversidade. Então, a gente, avançando nessas perguntas, a primeira delas foi respondida, né, sobre LGBTIA. A gente incluiu o P e o N, né, para ficar mais completo, assim, um contexto mais de leitura de conjuntura aqui de 2023, que a gente tá, né, 2022, ano passado, fizeram essa reportagem, né, a gente quis trazer um pouquinho mais atual, né, vamos dizer assim. E essa atualidade, como a Larissa tá falando, tende a ficar cada vez maior, né? Essa sopa de letrinhas. E o que é heteronormatividade e cisgênero, Larissa? Pronto. A heteronormatividade, no caso, seria justamente essa questão do padrão que a gente tem, né? Que quando a gente nasce, a expectativa dos pais já é de, tipo assim, meu filho vai se interessar por meninas, ou minha filha vai se interessar por meninos. Então, heteronormatividade é justamente isso. A norma, o padrão é ser hétero. Se eu sou algo fora dessa norma, tanto em questão de orientação sexual ou identidade de gênero, então eu já não faço parte do padrão. Eu tô fora da norma, então eu tô ali do lado que não tô englobado nessa população que, querendo ou não, é uma população também mais privilegiada, né? Sim. E o cis, né, o cisgênero, seria justamente o contrário do transgênero, né? Cisgênero, o que é? Eu particularmente, né, falando de mim agora, eu sou uma mulher cis, lésbica. Eu sou uma mulher que me identifico como uma mulher, tipo, eu me identifico com os pronomes femininos. Então, pessoas cis são isso. Eu posso ser um homem cis hétero, posso ser um homem cis gay, mulher cis hétero, mulher cis lésbica ou mulher cis
bissexual, enfim. Mas o cis é justamente para expressar isso. Tipo, eu me identifico com a minha expressão e a minha identidade de gênero como a que me foi dada no nascimento, vamos dizer assim. Que aí seria o diferencial para o trans, né? Que aí são pessoas que, por exemplo, nascem com o corpo e a expectativa de sempre estar sendo chamada no feminino, mas, na verdade, eu começo a me identificar com o masculino. Então, eu sou um homem... sou um homem trans, ou uma pessoa trans masculina, que também é outro termo que a gente usa hoje em dia. Entendi. Aí chega justamente numa pergunta que foi mais discutida, né, entre a população que foi entrevistada nessa pesquisa, que a gente vai deixar na descrição, que nem a gente deixou na passada, para as pessoas acompanharem, né, depois lerem na íntegra, se quiserem. Uhum. No programa passado que eu falo, tá, pessoal? Foi sobre... Inclusive, bem parecido, assim, em termos de tema, né? Assim, só de escrita de tema, porque o tema é bem diferente. Mas vamos lá. Qual é a diferença entre sexo e gênero? Porque você usou, por exemplo, agora que era uma mulher cisgênera e lésbica. Isso. Aí, você usou sexo e gênero ou você usou sexo e outra... No caso, não seria nem sexo exatamente, seria mais orientação sexual, né? Que é o que a gente chama. Porque, assim, qual a diferença de orientação sexual para identidade de gênero? Minha orientação sexual é por quem eu me atraio. Então, isso tanto de forma romântica como sexual, ou pro caso de, tipo, pessoas assexuais de forma romântica, enfim. Então, são as pessoas por quem eu me atraio. Eu sou uma mulher que me atraio por outras mulheres, tanto de forma romântica como de forma sexual, porém, minha identidade de gênero é cis. Então, eu sou uma mulher cisgênero. Então, eu performo, entre aspas, nem digo performo feminilidade, porque na verdade eu não expresso tanto isso, mas me identifico com os pronomes femininos, me identifico como uma mulher. E aí é essa diferenciação. A identidade de gênero é como eu me enxergo, como eu me expresso para o mundo. Sim. Então, uma pessoa trans, uma mulher trans, uma pessoa transfeminina, pode ser uma mulher trans que é lésbica, como pode ser uma mulher trans que se interessa por homens, que é hétero, vamos dizer assim. Nem hétero, na verdade, mas, tipo, eu posso ser uma mulher trans que me identifico, gosto de outras mulheres ou que gosto de outros homens. Sim. Da mesma forma, o contrário. Então, é basicamente isso, né? A orientação sexual, ela vem mais desse local de por quem eu me atraio. E a identidade de gênero é como eu me enxergo. Eu me enxergo como um homem, como uma mulher, ou não binário. Então entra muito nesse sentido. O sexo, então, é só uma questão biológica? Isso. Tá. Tipo, o intersexo também é uma questão biológica? Intersexo, na verdade, é como eu falei, vai depender muito da pessoa. Tipo, o intersexo, ele também seria como se fosse... uma identidade de gênero, porque existe muito essa questão que, inclusive, era muito alvo de piada na época que a gente conhecia, e muitas pessoas ainda conhecem como hermafrodita, pessoas hermafrodita, porque acabou se tornando uma coisa muito pejorativa para você se falar para outra pessoa, sabe? Então era aquela coisa de tipo, ela é uma mulher que tem um pênis, não porque se identifica como uma pessoa trans, mas porque ela tem, de fato, os dois órgãos genitais. Sim. Então, virava esse motivo de piada, de, tipo, você é uma mulher ou você é um homem? Então, o intersexo, ele acaba entrando um pouco na identidade de gênero, porque ele não diz por quem a pessoa se atrai, mas como ela se identifica. E aí, como eu falei, tem pessoas intersexo que vão se identificar, por exemplo, se desde que eu nasci se referem a mim como um homem, posso me identificar como um homem. Como posso me identificar como mulher. Ou pode ser que, tipo, eu não me identifique com nenhum dos dois e, tipo, eu vou me identificar como uma pessoa não binário. Sim. Mas eu sou intersexo por conta das características biológicas que existem, de fato, que eu nasci com elas. Entendi. Mas é como se fosse mais pela identidade mesmo. Pronto. Aí isso me leva... Eu fiquei pensando, assim, né? Uma linha do tempo, assim, na minha cabeça foi passando. E eu fui tentando entender... Porque eu, quando fui tentar descobrir minha orientação sexual, né? Eu sou, em termos de gênero, né? Sou um homem cisgênero, acho que dá pra ver pela câmera, né? Mas eu fui me identificando como simpatizante ao longo do tempo, depois, enquanto pessoa... Hoje me identifico como pessoa bissexual, né? Mas, por exemplo, as pessoas intersexo. No meu tempo, assim, era muito em alta, tava
Aquela moça, a Roberta Close. Você conhece? Já ouvi falar. Pronto. Aí, eu sou de 90, né? Talvez não pareça assim pelo vídeo. O pessoal fala que não parece, né? Mas vai que parece. Aí, tava muito alta ela, né? E causava uma confusão muito grande nas pessoas, assim, porque ela é uma pessoa... Na época a gente chamava hermafrodita, né? Hoje o ideal seria intersexo, né? Isso. Pronto. Aí ela é uma pessoa intersexo, se identificava como mulher, né? Queria ser tratada pelos pronomes femininos e se interessava por homens, né? E isso causava uma confusão medonha assim, na cabeça das pessoas, né? Mas eu acho que, não sei, me parecia tão tranquilo pra ela, né? Me parecia tão saudável pra ela se discutir, né? Enquanto se apresentar nos pronomes femininos, né? E tudo mais. Mas parece que as pessoas complicam, né? Não sei. Sim. Infelizmente é uma coisa que sempre vai existir, assim, tipo, tanto das pessoas implicarem nesse sentido com a sua orientação sexual ou identidade de gênero, ou até como você performa, como eu tava falando, né? Performar é diferente da identidade de gênero. Porque, infelizmente, a gente tem muito essa visão de que, tipo, se eu sou uma mulher que, sei lá, nem sei, eu acho que é sempre mais fácil a gente dar o exemplo de homens, porque infelizmente acontece muito das pessoas fazerem mais brincadeiras com isso. Sim. Mas se eu sou um homem que eu gosto de usar um vestido, ou que eu gosto de usar uma saia, então para as pessoas, ele é um homem, ele é uma mulher trans, então, não, ele só gosta de usar aquilo porque deixa ele mais à vontade, ele fica confortável, ele gosta de usar isso. E pode ser que, por exemplo, ele seja um homem gay, pode ser que ele seja um homem bi, ou pode ser que ele ainda seja um homem hétero que gosta de usar, tipo. A gente tem muito que tirar essa visão de performance de gênero como uma coisa específica. Sim. Porque o que acontece muito com mulheres lésbicas, por exemplo, ou mulheres sáficas, que é o termo que a gente usa pra mulheres que se interessam por outras mulheres, sem tirar as mulheres bissexuais ou pansexuais, né? Acontece muito de ser muito comum a gente não performar a feminilidade, né? Como eu tava falando, tipo... Eu não performo tanta feminilidade assim, tipo... Não gosto de usar brinco, não gosto de usar maquiagem. E, tipo, isso faz parte do meu gosto pessoal. Não significa que eu me identifico como uma pessoa trans por conta disso. Mas eu não gosto de usar. Então, não significa que eu sou menos mulher por isso. Então, às vezes, as pessoas usam muito isso do gosto pessoal pra meio que tentar atacar aquela pessoa de alguma forma. Isso me parece tão complicado, Larissa. Você concluiu? Sim, sim. Pronto. Isso me parece tão complicado que eu fiz um curso, né? Eu entrei agora em psicologia. Aí eu fiz um curso pelo PET da psicologia da UFC, que chama LGBT Quem Sou. Muito bom curso. Se eles tiverem outra edição, né? Vocês que são de Fortaleza, se inscrevam. É muito bom. E eles abrem para toda a academia, né? Não precisa ser especificamente estudante de psicologia. E aí, nesse curso de LGBT Quem Sou, um colega nosso do curso dizia, né? A gente não precisa complicar as coisas muito assim, não. Porque ele citou o exemplo de um reality, né? Que é o RuPaul Drag Race. Sim, sim. Né? Que a RuPaul, que é a apresentadora do programa, diz que tudo que a gente usa... Né? A partir do momento que a gente está usando uma roupa, um brinco, um óculos que seja, é drag, né? É algo que você está performando ali e se as pessoas estão complicando aquilo, querem te dizer se é feminino, se é masculino, esquece, pô. É o teu jeito de performar no mundo e não complica isso. Isso vai fazer mal a ti, né? Se tu complicar. E foi libertador, assim, para muitas pessoas do curso, né? Sim. Quando ouviram isso, porque a identidade de gênero já está dizendo, né? É identidade. Não é da pessoa, é próprio da pessoa, né? Isso. Então não dá pra... o que tu é, a partir do que tu tá vestindo... Até eu brinquei, né, pra vocês. Eu sou um homem cisgênero, né? Vocês percebem, né? Mas e se eu não fosse, né? E se eu fosse... Não, sou uma pessoa não binária. Vocês estão percebendo, né? E vai estar tudo bem. É porque é o jeito da pessoa se identificar, não é? Tanto que é até uma coisa que pessoas trans falam muito, que às vezes existe muito essa questão de que, tipo, eu conheço tenho o primeiro contato com uma pessoa trans e aí parece que o primeiro instinto de muitas das pessoas cis é de tipo, qual era o teu nome antes? Como é que foi isso? E a pessoa não quer ou não se sente confortável para falar sobre isso. Acaba sendo um pouco violento até perguntar, trazer essa vivência de volta, porque, poxa,
ela passou pela transição dela do jeito que foi, independente se ela fez o tratamento hormonal ou não, se ela fez cirurgia ou não. Tem pessoas trans que não fazem nenhum tipo de cirurgia, nenhum tipo de hormonoterapia, porque não é uma especificação, não é uma obrigatoriedade, é a forma como você se identifica. Então, perguntar isso, tipo, qual era o teu nome antes, como é que era, tipo, perguntar dessas vivências passadas pode ser muito violento para essas pessoas. Então, a comunidade trans no geral não gosta muito disso, de você perguntar, porque é muito invasivo e é muito violento mesmo. Sim. Tem uma expressão assim que eu escuto muito falar assim entre os meus amigos, né? É que ninguém tira ninguém do armário, né? Sim. Que é também um termo assim usado na comunidade, né? Esse armário, que é esse... Não sei se... Porque não parece assim que tem um armário. Né? Assim, eu fico pensando, tipo assim, nas minhas memórias enquanto infância, né? Acho que minha mãe, não sei, percebi assim que eu brincava com o meu Max Steel, sempre conto essa história. Eu brincava com o meu Max Steel, né? E com a Barbie da minha prima. Aí eles namoravam, né? O Max Steel e a Barbie da minha prima. Mas tinha uma hora que o Max Steel namorava com o Max Steel. E tinha uma hora que a Barbie da minha prima namorava com a Barbie da minha prima. Sim. Né? Porque eu achava legal. eu não via, assim, nada de diferente nisso. Sim. Só que tinha uma hora que eu ficava, assim, preocupado, né? Será que a minha mãe tá olhando? Mas por quê? Porque na mídia, né? Na TV, eu não via aquilo. Então, parecia algo errado, né? De alguma forma. Sim. Parecia algo errado. E eu fui percebendo que isso me fazia mal, né? Assim. Aí depois eu fui ficando mais livre, né? Assim, eu brincava e não tava nem aí, né? Aí tava brincando mesmo, assim, de bobeira. Mas essa questão do armário é muito... É muito assim, né? É uma coisa da comunidade que a gente fala muito, é que, tipo, a gente sai de vários armários, a gente não sai de um só em um momento da vida. Especialmente porque o primeiro, vamos colocar assim em partes, né? O primeiro armário que a gente sai é o armário para nós mesmos. Verdade. Porque o primeiro ponto é a aceitação, tipo, ou da orientação sexual, da identidade de gênero, ou dos dois. Então, assim, o primeiro armário que a gente sai é esse, que eu acho que é até o mais difícil, muitas das vezes, que é essa aceitação. Porque, aí trazendo para a primeira pergunta, né, o que é heteronormatividade, a gente é ensinado desde o momento que a gente nasce a viver naquela norma, naquele padrão. Então, tipo... especialmente assim, voltado aqui para Brasil, ou até a gente pode até estender para América Latina no geral, que a gente muitas vezes nasce dentro de um contexto religioso cristão. Então, infelizmente, né, a gente tem muito essa visão das religiões, isso eu falo especificamente de religiões cristãs que tem mais esse viés também, de trazer esse preconceito de que, tipo, é errado, você é pecador, você vai pro inferno, e aí você não pode se relacionar com pessoas, tipo assim, você pode até participar você pode até vir pra missa ou pro culto, você pode até participar das atividades aqui, mas você não pode ficar com ninguém que você gosta. Você tem que... É o celibato, né? Que a gente chama na religião. Você tem que viver o celibato para viver longe do pecado. Vivendo assim tá ótimo. Você pode entrar aqui se for assim. Se não for assim, você não pode. Então, esse primeiro é mais difícil porque eu acho que é tanto de entender que a gente é daquele jeito e aceitar. E aí a gente passa por esse primeiro processo de sair do armário pra gente. Aí a gente sai do armário pra família, pros amigos, trabalho. E, tipo assim, é um processo que a gente... sai de vários armários durante a vida. Em algum momento esse processo vai ser um pouco mais fácil, vai ficando um pouco mais fácil, às vezes pode ser mais difícil, mas é um processo que eu acho que ele não acaba assim, tipo, um ponto final. Falei aqui, não vou precisar falar mais. É um processo contínuo. Sim. E me parece, Larissa, que vai ficando, assim, pelo menos me parece, né? Vai ficando um pouco mais confortável a partir do momento que a gente vai discutindo sobre nos espaços que a gente tá, seja na família, seja com amigos, seja na escola, seja na própria religião, né, que você trouxe. Porque, por exemplo, eu conheci você a partir de um grupo católico LGBT, que eu tinha um amigo em comum com você. Sim. E daí eu consegui trazê-la, né? Sim. E é muito, muito bacana isso, da gente perceber que nós compomos todos esses espaços, né, da sociedade. Sim. Só que às vezes a gente não vê tanto. Que nem quando eu tava falando agora há pouco, né? Eu não via tanto na mídia homens com homens se relacionando, mulheres com mulheres. Hoje em dia vê mais, né? Sim. Novela das 7, né, por exemplo. Isso. Tá em alta aquela Vai na Fé. Vai na Fé. Vai na Fé da Rede Globo, né? Até você nem se pode falar. Mas... É até uma questão, assim...
Não sei nem se eu... Agora eu vou fazer que nem... Não sei nem se eu posso trazer essa polêmica agora. Mas eu não... Assim, né? Eu não assisto... Não sou muito de assistir novela. Mas a gente acaba sabendo, né? Porque, enfim, pessoas do nosso convívio assistem, né? Enfim... Deixa eu ser noveleiro, ó. E aí, eu vi essa novela, né? Eu fiquei, poxa, que legal e tal. Mas eu vi que também tá tendo uma discussão muito grande, porque eu sei que tem um casal gay, se eu não me engano, e tem um casal sáfico, né? Também entre duas mulheres. Mas eu vi que tá tendo também uma questão de que, tipo, quando é transmitido ao vivo, não existe cenas de beijo, são cortadas pela Globo. E é até uma discussão que tá tendo, porque essa não é... Primeiro, que essa não é a primeira novela da Globo com casais LGBT... a LGBT+, e não é a primeira vez que eles iriam trazer uma cena de beijo entre duas pessoas, duas mulheres, entre dois homens, pra transmitir pra TV, né? Se eu não me engano, eu sei que já teve uma novela antes, que eu não vou lembrar o nome agora, mas acho que é Mulheres Apaixonadas, não vou lembrar, mas eu sei que teve essa primeira novela que teve, foi, né? E teve a Malhação, que eu não vou lembrar o ano agora, mas teve a Malhação que teve o casal sáfico, né, entre duas meninas, e teve um selinho entre elas na Malhação, que, tipo, horário que tá todo mundo em casa assistindo. Inclusive, essa que você citou agora, né, fez tanto sucesso que foi pra série do Globoplay, né, As Five. Isso. Que, inclusive, eu dou maior valor. Eu assisti a primeira temporada também. Mas é justamente isso, tipo... Poxa, já teve cenas assim antes e já foi transmitido na TV aberta. Aí, tipo, a Globo até chegou a se pronunciar falando, é por conta do público que tá assistindo, mas, poxa, você já transmitiu uma cena assim antes, por que precisa cortar agora, né? Então, a gente tem, assim, hoje em dia, com certeza, a gente tem muito mais representatividade na mídia do que a gente tinha antes, mas, infelizmente, a gente ainda tem que lidar com essas situações de que, tipo, você pode até o que algumas pessoas, infelizmente, trazem ainda no discurso, tipo, tem até amigos que são gays, né? Conheço pessoas que são, mas não beijo outra pessoa aqui na minha frente, não, que eu acho nojento, que eu acho feio, que eu acho errado. Então, tipo, a gente pode ser, até certo ponto é bonito, mas depois de certo ponto, pronto, não pode mais. Então, eu vi que é uma discussão que tá tendo muito grande dessa novela também. Sim, a gente chega numa pergunta, Larissa, a gente acabou respondendo várias perguntas, mas a gente chega numa pergunta que a gente ainda não respondeu, que acredito eu, ou se respondeu ainda, talvez falta um pouquinho mais de discussão, fiquei sentindo essa falta, que é o que significa diversidade sexual. Pronto. A questão da diversidade sexual seria mais nesse sentido de pluralidade que existe das expressões identidade de gênero, orientação sexual, que é aquilo que a gente estava falando também, né, da sigla. Que muitas pessoas falam, por que sempre está mudando essa sigla? Por que sempre acrescenta alguma coisa? Mas é porque existem diversas expressões de gênero, existem diversas identidades de gênero, existem diversas orientações sexuais, tem as que a gente conhece mais, mas existem outras que, por exemplo, a gente pode ser que a gente não conheça, que a gente nunca ouviu falar. E o mais da sigla, ele tá ali para representar justamente essa diversidade que existe, né? Essa pluralidade de expressões que a gente tem, de formas de amar, de gostar de outras pessoas, de se identificar. Então, essa diversidade vem nesse sentido. E eu não traria nem só diversidade sexual, diversidade geral mesmo, né? Como eu tô falando, que a sigla traz. Então, até aquilo que eu falei, tipo, se você usar o LGBT+, você já vai estar englobando as outras letras que a gente citou, né, aqui, como também as outras que a gente não citou. Por exemplo, a gente falou e explicou algumas siglas, né? Você tá usando muito a expressão sáfica. Isso. Ela entra na sopinha de letras? Não. Assim, não necessariamente, porque... Agora eu vou explicar também a questão, né? O termo sáfica não necessariamente faz parte da letra. Entendi. Mas ele, como eu falei, ele engloba mulheres lésbicas, bissexuais, pansexuais, porque às vezes a gente fala... por exemplo, exemplo da novela, né? Eu poderia falar, é um casal de lésbicas, mas pode ser que a outra seja bi, e eu não sei. Entendi. Então o sáfica existe para isso, assim como existe o termo aquileano para homens, homens gays, bis, etc. Então a gente usa esses dois termos para se referir a essas pessoas, para incluir mais também. É muito bom, assim, a gente estuda sobre um tema, pensa que ele se esgotou, né? Eu fui fazer esse curso que eu falei para vocês agora há pouco, né, do LGBT Quem Sou, e as meninas usavam direto e me explicavam direto o que era sáfica, mas ainda não tinha entrado na minha cabeça.
Aí agora eu fiquei percebendo, né, que o quanto é importante a gente entender, porque aí, por exemplo, esse termo que é o do masculino. Aquileano, né? É muito, muito mais interessante eu falar quando vê alguma pessoa, né? Ou, sei lá, vou indicar ela de alguma forma, sei lá, fazer, nem que seja a ponte, né? Às vezes fazer a ponte ali pra uma paquera. Aí você vai e não usa um termo errado, né? Que a pessoa talvez fica um pouco ali ofendido, né? Ou não goste, né? E esses termos a gente usa mais pra, tipo, realmente não apagar a orientação daquela pessoa, né? Que acontece muito. Tipo, o pessoal fala muito do apagamento de pessoas bissexuais. Você também pode falar muito sobre isso, mas... mas justamente que, tipo, infelizmente, isso a gente, mais uma vez, engloba tanto pessoas bissexuais como pessoas pansexuais, que são vistas como pessoas indecisas ou são pessoas depravadas que gostam de ficar com todo mundo. Então, a gente usa justamente para não esquecer que existem outras pessoas, tipo, outras mulheres que também gostam de mulheres que são bis. Sim. Então, é mais nesse sentido mesmo. Nossa, muito bom. Outra coisa assim que eu queria trazer, né? Na verdade, não foi eu que trouxe, foi a maioria das populações que foram entrevistadas, né? É que... O que é o nome social? Pronto. O nome social, no caso, seria, né, o que é utilizado por pessoas trans ou não binárias também que usam, que é... Eu nasci, usando mais uma vez eu de exemplo, assim, né? Meu nome é Larissa. Nasci, meus pais me deram esse nome. Em algum momento da minha vida, eu começo a me identificar como um homem trans. E aí, eu não quero mais ser chamada de Larissa, eu quero mudar o meu nome para Paulo. E aí o nome social seria esse, é o nome que a pessoa passa a ser referido. Hoje em dia já existe uma facilidade, eu lembro que uma das perguntas também era voltada pro nome social entrar no registro, né? Uhum. E hoje em dia já existe uma facilidade maior de pessoas trans colocarem um nome social como nome no RG, né? No registro geral. É um processo hoje em dia muito mais fácil do que era antigamente. A gente teve essa vitória também. Então, tipo, o nome social é o nome que as pessoas trans se referem. Assim, que a gente geralmente coloca, vem muitas fichas, por exemplo, o seu nome completo, você tem nome social? Qual o nome que você gosta de ser referido? E assim, às vezes o nome social também entra muito pra, por exemplo, que as pessoas usam muito de exemplo, né? A Anitta, que o nome dela na verdade é Larissa, mas ela tem um nome social que é o Anitta, que é o nome performático, artístico dela, né? Então entraria como nome social também a Lady Gaga, que o nome dela não é Lady Gaga, não vou saber qual é o nome dela agora, mas isso aqui não é. Entra no nome social essa questão, às vezes, de... Eu acredito que tenha, tanto na religião de matriz africana, quanto algumas religiões indígenas. De você, tipo, ser batizado com um nome diferente, né, vamos dizer assim. Entra também, será? Pode ser que entre, assim. Porque o nome social, ele entra mais nesse sentido de ser o nome qual você gosta de ser referido. Entendi. Eu conheço, assim, eu citei esses nomes artísticos porque é mais fácil da gente... Poxa, é verdade. Mas eu particularmente conheço muitas pessoas que, sei lá, o nome sei lá, meu nome é Larissa, mas as pessoas me chamam de Mariana. Eu não tenho Mariana no meu nome em canto nenhum, mas eu gosto de ser chamada por Mariana. Então, acontece muito isso. O nosso... idealizado do programa, então usa o nome social. Isso, justamente. Como é o nome do Lobão? Fica aí a pergunta, né? O pessoal que tá acompanhando ele pela primeira vez. Talvez o pessoal que já acompanha ele já sabe, né? Mas qual é o nome do Lobão? O que acontece? As pessoas também chegaram a perguntar, né? O porquê é errado falar em normal, botar assim, entre aspas, né? Em questão de sexo e gênero. Tipo, o sexo normal, o gênero normal. Por que é errado falar assim? Justamente porque entra na questão do que seria... O que é ser o gênero normal ou a orientação sexual normal. E aí, mais uma vez, entra naquele padrão da heteronormatividade. Tipo, o normal é ser hétero, o normal é ser cisgênero. Então, a gente tira esse normal porque o normal não é ser isso. O normal é ser do jeito que você quiser ser. Então, é errado falar normal porque meio que, tipo, existe um certo e o errado, então... Se eu sou uma mulher lésbica, então eu tô errada em existir. Se eu sou uma mulher trans, eu estou errada em existir. Então não existe isso de normal, não existe um certo e errado. Normal é ser do jeito que você quiser ser. Então meio que é justamente isso, por isso que é errado usar. Entendi. Então o porquê é errado a gente usar a expressão, né? Outra pergunta. O porquê é errado a gente usar a expressão homossexualismo? Pronto. Até
99, se eu não me engano, até ali anos 90, anos 80, a homossexualidade era vista como uma doença. Sim. Então, o ismo de homossexualismo tem esse caráter de doença. Então, antes não era falado homossexualidade, era falado homossexualismo. Porque era uma doença mental, era um transtorno mental. Então, aquela pessoa é uma doente, então é meio que da palavra mesmo, né? Da grafia. Que o ismo, ele configura essa questão da doença. Tanto que antes muitas pessoas se referiam a transexualismo. É uma palavra errada também, porque o ismo remete a esse caráter de doença. E até se a gente for levar assim, a transexualidade, ela foi tirada como um transtorno mental agora em 2019, é muito recente. Da questão da homossexualidade até foi antes, né? Mas de identidade de gênero foi tipo um dia desses. Então, é por isso que eu falo, assim, muita coisa melhorou, mas a gente ainda tem muito caminho a percorrer de melhorias também. Sim. A gente falava, antes de começar, né, a gravação, sobre você ter participado de um outro podcast que estava falando sobre autismo. Isso. E o autismo também seria, só fugindo um pouco do tema, né? Mas o autismo também seria algo errado, porque não é uma característica mental? Pronto, no caso, o autismo, é porque qual é a questão? O autismo, ele é tido como um transtorno. Sim. Tanto que o nome é TEA, né? Transtorno do espectro autista. A questão do TEA, ele ser visto como a questão do ismo, é porque precisa, entre aspas, ser englobado como um transtorno para as pessoas com autismo serem incluídas em questões que elas têm dificuldade. Por exemplo, de ter um acompanhante terapêutico na escola. Entendi. De ter os direitos delas garantidos, sabe? Então, entra muito nesse sentido. De que é um transtorno mental. A gente fala transtorno, mas, tipo, tanto que muitas pessoas preferem não usar o termo TEA. Fala só autismo. Eu sou uma pessoa autista, enfim. Porque é muito nesse sentido de garantia de direitos, de que, tipo, eu posso usar um fone abafador de ruído porque eu me desregulo muito com barulhos altos, porque eu preciso de um acompanhante na escola, ou enfim, basicamente é mais nessa questão de garantia de direitos. Por isso que muitos transtornos, eles entram um pouco nessa característica do nome, por conta dos direitos que essas pessoas precisam ter garantidos, que infelizmente hoje em dia a gente não consegue garantir meio que sem ter isso, né? Sim. É que nem... Aí por isso talvez as pessoas... Não sei, né? Você tá viajando. Mas essa questão do transexualismo, né? As pessoas parecem que não entendem que não não sei, essa questão, por exemplo, do trato hormonal, né? Tinha pessoas nesse curso, eu tô só falando do curso, né? O pessoal do PET já tá com a orelha... tem esse ditado, né? Aqui. Vai ficar com a orelha coçando, vermelha, não sei. Pegando fogo. O pessoal que fala. Só falando disso. Não tô falando mal, não. Aí, as meninas trans, né, que participavam do curso, falavam muito pra gente, né? Poxa, por que a gente tem que ainda ser catalogado lá quando a gente vai pegar um hormônio, né, algum medicamento? Precisam botar lá na nossa ficha ainda esse transtorno que você acabou de falar, né? De pessoa como se estivesse desviante, né? Do seu sexo biológico, né? Sim. Porque ainda tem que manter esse ismo, né? Me parece... tanto que por isso que eu lhe perguntei, né? Por que o autismo ainda tem que... A gente tem que falar de autismo e não de transtorno do espectro autista. Só para entender que é uma particularidade mental daquela pessoa, sabe? Isso. Me parece, às vezes, alguns atrasos, né? E justamente é questão de atraso mesmo, assim, eu acho que tu usou a palavra certa agora. Porque justamente, se eu falo que é transexualismo ou que é um desvio, ainda é muito nessa visão de que, tipo, tem alguma coisa de errado com essa pessoa. Mas, infelizmente, é muito difícil essa garantia de direitos também, especialmente para pessoas trans. Se eu sou uma pessoa trans que quero fazer o tratamento hormonal, às vezes ainda... Assim, hoje a gente tem garantido pelo SUS e tudo, mas às vezes ainda é muito difícil e podem ter políticos ou, enfim, né, pessoas que mexem mais com isso que acabam atrasando um pouco isso também. Porque, por exemplo, uma discussão que eu vejo muito nas redes sociais também... porque não existe isso de uma criança ser trans, porque você vai injetar hormônio numa criança.
Não, gente, tipo, o tratamento de hormonoterapia, o tratamento hormonal, ele só é feito quando a pessoa faz 18 anos. O máximo que pode acontecer é de quando essa é adolescente ainda, fazer a inibição dos hormônios dela. Por exemplo, se é uma criança que se identifica como homem trans, ela vai ter o inibidor do hormônio para não produzir mais o hormônio feminino. Ainda assim é a partir dos 16, né? Isso, Parece? é a partir dos 16. E tem toda essa questão, tipo, o fato do você tá usando um inibidor hormonal não vai ter nenhum problema, a carta é nenhum problema para você. Porque se em algum momento você quiser parar de usar, seu corpo vai funcionar normalmente, da mesma forma como estava utilizando. Tanto que, por exemplo, muitas pessoas que utilizam inibidor hormonal, atletas, existem também pessoas... homens que, por exemplo, acabam produzindo... Porque existe isso, tipo, biológico. Existem Produz homens demais, cis, né? que produzem um pouco mais o hormônio. Existem homens que, por exemplo... homens trans, na verdade, geralmente gostam de fazer a cirurgia da mastectomia, que é para retirar os seios. Sim. Existem homens cis que fazem isso porque o seio é muito grande e aí quer tirar. E aí é uma facilidade para homem cis tirar. Agora, para um homem trans, Ave Maria. Então... Ainda é um desvio. Isso. Então, Pra infelizmente, homem trans, tem né, muito essa ainda questão. é um desvio. Isso. Não é só uma vaidade, como é pro... Exato. Pra ser um processo estético é muito mais fácil. Agora, pra ser uma questão de você se identificar, de você ficar confortável, aí é outros 500. Aí não tem nada a ver com saúde mental, pessoal, né? Não tem nada a ver. Olha lá. Só pra gente caminhar pelas perguntas, né, da maioria. A gente não ser imparcial, né? A maioria que foi entrevistada. Olha lá. As pessoas falam sobre quem são as aliadas e os aliados da população LGBT+. Pronto. Isso eu até citei quando eu tava falando da questão da sigla, né? Quando a gente falou do GLS, Sim. que eram os simpatizantes, né? Que a gente conhecia. E aí os aliados hoje em dia, né? Aliadas que a gente chama, são essas pessoas que, tipo assim, não necessariamente fazem parte, não necessariamente são pessoas LGBT, mas são pessoas que, tipo assim, estão ali na luta, ajudando, são simpatizantes da causa, são pessoas que ajudam de alguma forma a pessoas que fazem parte da comunidade LGBT+, a conseguirem seus direitos, terem os direitos garantidos, que participam da parada LGBT para garantia de direitos. São pessoas que têm os privilégios de serem pessoas héteros cis, mas Sim. que estão ali na luta, lutando junto com a gente, porque são, justamente, como são pessoas que têm mais privilégios e têm mais facilidade, eles estão ali para ajudar a gente a conseguir nossa garantia de direitos também. Pronto. Só um adendo, né? Eu aprendi com a Ali recentemente, no começo do semestre, né? Que a gente pode também usar agora também, assim, né? Pra a galera se sentir também incluída, né? De fato, usar tanto aliados como aliades, como também aliados, né? Isso. Com né? A citar a Ali, né? A Ali é fera. É muito massa o curso que eu fiz com ela, né? Mas, enfim. Voltando à pesquisa, né? Uma outra pergunta muito recorrente sobre as pessoas, né, sobre diversidade sexual e tudo, e de gênero, as pessoas querem saber o que querem dizer com ideologia de gênero. Até botei assim, até brinquei, né, antes de começar, né? Essa pergunta é um pouco polêmica, né? Mas faz parte também da saúde mental dessas pessoas, né? Dessa população que eu e a Larissa se encontramos, né? Sim, sim. Pronto, a questão da ideologia de gênero, eu até postei recentemente no meu Instagram sobre isso, assim, repostei de uma outra pessoa que tinha feito post, é que a gente ouve muito sobre ideologia de gênero, mas na verdade a ideologia de gênero é uma coisa que ela não existe. Assim, a ideologia de gênero é uma coisa que começou a ser divulgada pela igreja, né, igrejas cristãs, evangélicas, católicas, enfim, porque, tipo, era muito esse discurso. Como é errado eu ser de uma outra sexualidade que não seja hétero e ser de uma outra identidade de gênero que não seja cis, isso aqui é pecado. Então, o que as igrejas traziam muito é que diziam que as pessoas que faziam parte da sigla, né, traziam essa ideologia para a cabeça das pessoas e ficavam influenciando as pessoas, e aí por isso que... É meio que, tipo, é quase como se fosse, assim, uma lavagem cerebral que eles diziam, que dizem até hoje, né, que tem,
Mas praticamente não existe isso de ideologia de gênero, nem nada do tipo. É que nem aquelas confusões que tiveram nas eleições de 2018, de tipo, o kit gay. Gente, kit gay não existe, nunca nem... É uma madeira de... Exato. Então, assim, foram coisas que nunca existiram, nunca nem chegou a existir num ambiente escolar, ainda mais. Mas, assim, as pessoas acreditam veemente nisso, mas não existe. Até falei, né, que eu trouxe uns livros aqui pra apresentar. Sim. E um dos livros que fala muito sobre isso é esse aqui. Deixa eu até apontar ali pra câmera. Que é o Devassos no Paraíso, né, do João Silvério Trevisan. Essa aqui é a 4ª edição revisada. E é um livro que ele fala sobre a história da população LGBT+, aqui no Brasil. Então, ele traz muito essa questão também da ideologia de gênero, de onde foi que surgiu. E eu gosto muito porque ele faz um apanhado, dá pra ver que é um livro bem, bem grosso. Então ele faz um apanhado da história, né, de como começou isso. E é um livro que explica assim, muito bem, eu acho, que tanto para pessoas que fazem parte da comunidade ou que querem trabalhar com esse público, sejam psicólogos ou de outra área, tipo a área da saúde. Eu acho que é um livro muito interessante pra gente, tanto pra gente como parte da comunidade conhecer mais a nossa história, como para as outras pessoas também terem um contexto. Se tipo, é um tema que elas se aproximam de alguma forma, sendo aliados, por exemplo, acaba sendo uma leitura boa também pra gente entender um pouco mais de como foi que surgiu esse movimento. Sim. E é tão louco essa questão da identidade de gênero, né? Parece um delírio, porque quando se começou a falar, né? Hoje é o dia 28, no caso a gente tá gravando no dia 28, pessoal. É o dia do orgulho, né? E faz menção ao pessoal lá de Stonewall, né? Isso, Salvo a revolta engano. de Stonewall. Isso. E quem estava à frente do movimento na época eram pessoas cristãs. Uma das pessoas, né? Que estavam à frente naquele movimento eram pessoas cristãs. Como é que eu sei disso, né? Citando também outro livro que é muito massa pra gente perceber, né? Essas coisas, essas contradições. Que é o Viadagens Teológicas, né? Do André Muscop. Eu boto na descrição. Pedi pra eles botar o sobrenome dele. É Muscopov. Eu não sei. O nome do livro é Viadagens Teológicas. Ou Viagens Teológicas, né? Pra ficar menos agressiva aí aos ouvidos de alguns telespectadores, né? Sim, mas não tem nada de agressivo mais pra gente. A gente ressignificou a palavra, né? Mas aí isso... nesse livro, só Pode falar. concluir rapidinho, Larissa. Nesse livro ele cita a que é muito conhecida, né? A Marsha P. Johnson. Sim. E a Silva... Não vou lembrar o nome da amiga dela. É Silva alguma coisa. Silva Rivera. Pronto, boa. Obrigado. Aí citam as duas que eram pessoas cristãs e estavam à frente do movimento. E eram 2 mulheres trans. 2 mulheres trans e estavam à frente do movimento. E muitos padres estavam à frente do movimento porque entendiam naquela época, né? Aquela questão da epidemia ou da pandemia, não lembro agora. Se era tratado como epidemia ou era pandemia Do HIV? Do HIV, isso. As pessoas soropositivas, né? E é muito interessante até trazer esse contexto de Stonewall, porque... até aquilo que eu tava falando, né? Muita gente pergunta por que esse mês é conhecido como mês de orgulho, por que dia 28 é o Dia Internacional do Orgulho. Porque teve essa revolta de Stonewall, né? Stonewall era um bar nos Estados Unidos que era frequentado por pessoas da sigla, né? Sim. Da LGBT+. Sempre é importante lembrar que na época, isso foi em 1969, até 2003, em alguns estados dos Estados Unidos ainda era crime ser LGBT+. Então, tipo, na época era crime, etc. E esse bar era frequentado por essas pessoas e vivia tendo invasão policial. E aí, essa questão da revolta foi justamente um dia que eles estavam lá no bar. E aí, os policiais chegaram e começaram a atacar especificamente... eles, tipo, tiraram algumas pessoas do bar e deixaram no bar mulheres trans e mulheres lésbicas. E aí as policiais femininas iriam levar essas mulheres pro banheiro pra palpar as partes genitais, sabe? Então, tipo, isso gerou uma revolta. Então, começou esse movimento da luta nesse dia, porque eles se revoltaram. Tipo, como assim? Você quer me invadir dessa maneira? E aí teve essa revolta, né, que durou até o dia 3 de julho, se eu não me engano, de vários locais diferentes do país e até do mundo mesmo. Começaram a meio que lutar mesmo, né, assim... contra essas agressões que tinham. Então teve briga da polícia com as pessoas de lá.
E aí foi justamente um movimento que foi encabeçado pela Marcha, né, e pela Silvia, que por muitos anos, inclusive, a gente não conhecia a história delas duas, né? Que é até uma coisa que a gente fala muito. É muito engraçado o fato de que hoje, infelizmente, até dentro da própria comunidade, existe muito preconceito das pessoas, em maioria gays, cis, brancos, com pessoas trans. Então, tipo, ainda na sigla, hoje, na comunidade, infelizmente, existe muito esse preconceito e essa... Não gosto nem de falar rivalidade, porque não é isso, mas é justamente essa questão de, tipo, não concordar com a existência de pessoas trans, sendo que o que a gente conhece hoje como o mês do orgulho, o dia da luta, foi encabeçado por 2 mulheres trans. E a comunidade trans, como eu falei, é a comunidade que mais encabeça movimentos, porque, infelizmente, a comunidade trans é a sigla que fica mais na margem, que, infelizmente, acontece muito. A gente vê, né, tanto na vida, assim, como na mídia, é a população que é expulsa mais cedo de casa. A Silvia, por exemplo, né, que a gente falou, ela foi expulsa de casa com 10 anos de idade. Sim. Muitas vezes são pessoas que, infelizmente, são expulsas de casa muito cedo, crianças ainda que têm que sobreviver sendo profissionais do sexo. Então, é uma população que já é marginalizada a partir do momento que elas se entendem como pessoas trans. Então, tipo, a gente deveria, na verdade, apoiar mais do que brigar mais entre si. Então, para mim, é muito significativo isso, de que a luta, o mês, o dia, foi encabeçado por 2 mulheres trans, né? E mais uma vez entra naquilo, né? Que a gente já melhorou muita coisa, mas tem muita coisa a melhorar ainda. Mas eu acho interessante trazer isso da luta, né? E aí, a partir de 1970, mais ou menos, é que foi começado a fazer essas marchas, né? No mês de junho, ou no dia 28 mesmo, para meio que ser essa luta por direitos. E aí, hoje é conhecido, né? O mês do orgulho é o mês de junho, dia 28 é o dia do orgulho. Sim. E é muito bom, assim, a gente ver os avanços, né? Por exemplo, o GLS. Não tinha nada a ver, né? Botar o G até uma expressão assim tão pouco utilizada, pelo menos eu utilizo muito pouco, né? Para tratar amigos que são homossexuais como gays. Eu utilizo muito pouco. E foi muito relevante, assim, a troca do GLS pro LGBT, né? Já que as meninas sofreram mais naquele período, né? Sim, sim. Talvez ficasse mais legal, né? TL, não sei. Discussões, né? Próximos capítulos, né? Mas é muito relevante ver os avanços, né? Ver que a nossa sociedade avança. Infelizmente tem alguns retrocessos que a gente estava conversando aqui, que afetam justamente na população, né? Principalmente na população trans, na saúde mental, né? Dessas pessoas. E, inclusive é falado também em um dos programas, né? Eu estou terminando de assistir. Lançou agora recente no canal, vocês podem pesquisar. Sobre Roda de Amigos, né, Elis? O nome? Roda de Amigos, falando sobre diversidade sexual, né? E são pessoas, assim, figuras, assim, importantíssimas do nosso Ceará, né? Num contexto, assim, mais regional, mas que é de muita relevância para você que acompanha de outro estado, tá? Mas vamos lá, ó. A gente chega em outra questão que eu botei, assim, a hashtag polêmica, né? O que é linguagem neutra? Pronto. Aí, como a gente até falou também, né, das pessoas não binárias, etc. E até quando a gente estava falando dos aliados, né? Aliados, aliadas, aliades. E aliados. Isso. O primeiro que eu falei foi aliados. Foi. É porque o parece com o. Né? O aliados e o aliados. E aí, tem muito essa questão de... Hoje ainda é um tabu muito grande. Tem pessoas que se recusam muito a usar a linguagem pronome neutro. Que também é uma coisa que depende muito da pessoa, né? O mais comum de ser utilizado é o elo, delo. Sim. Né? E aí também vem de pessoas que utilizam outras, inclusive até pela dificuldade que a gente tem de aceitar o pronome neutro no geral e até dentro da própria comunidade, mais uma vez, infelizmente, tem pessoas que se identificam como não binário, tem os pronomes eu, dele, mas tipo, se você quiser me chamar por ela, dela, tudo bem também.
E aí sempre é interessante, né? Eu sempre gosto de olhar, quando a gente cria nossas redes sociais, a gente geralmente coloca quais são os pronomes. E aí as pessoas colocam, né? Ela, dela, ele, dele, ou várias dessas diferenciações. Porque aí, tipo, como é que eu posso me referir a você? Posso me referir por esse ou não? E a pessoa já vai ter falado, tipo, sim, meus pronomes são esses. E a questão da linguagem neutra é muito isso. Eu lembro que no início, assim, quando começou a se discutir um pouco mais, tinha muitas pessoas falando, é por conta da gramática, é por conta do português, a gente não pode mudar a língua portuguesa. Gente, a língua portuguesa vem mudando de anos. Tipo, antigamente a gente não falava você, a gente falava voz-me ser. Sim. Tipo, a gente muda a língua sempre. Existem os padrões de norma da língua. Então, assim, não é como se a gente falasse da mesma forma que a gente usava o português nos anos 70. Hoje a gente fala de uma forma muito mais difícil. Então, a nossa língua sempre está em processo de mudança. Sim. Então, por que só agora, que é para incluir outras pessoas, que é um problema, e nos outros não foi? Então, acaba entrando muito nisso, porque o que eu penso é justamente isso. O que vai doer em você usar um ele dele ou falar um todes? Vai machucar você de alguma forma? Vai ferir você de alguma forma? Porque, na verdade, você só vai estar incluindo outra pessoa. Sim, e me parece que até é difícil só uma quebra de expectativa, assim. Quando a gente começa falando, por exemplo, eu saldo a todas, aí já fica a pessoa, vixe, mas por que ele não começou com todos? Uhum. Né? É tanto que eu fiz Vivo fazendo uns cursos lá pela UFC, né? Eu fiz um curso de linguagem neutra lá na UFC e o pessoal lá era muito massa porque dizia pra gente, você ainda tem dificuldade, né, de usar os pronomes neutros? Então, pelo menos começa o seu texto com uma quebra de expectativa ali, né? Você vai para bom dia a todas, né? Bom dia a todos. Ainda tem dificuldade, então vai começando a quebrar. Só porque, de certa forma, você tá ajudando a incluir pessoas que foram excluídas por muito tempo. Sim, justamente. Né? E até essa questão, porque quando a gente aprende na escola, por exemplo, por exemplo, se eu vou fazer uma apresentação de slide para uma aula, e aí no final eu coloco lá um obrigada. Se for um grupo, se eu fui apresentar o meu trabalho com um grupo só de mulheres, a gente bota obrigada com A no final, mas se tiver um homem no grupo, é um obrigado. Então, tipo, o O era tipo como essa inclusão. Uhum. E aí, o obrigade, por exemplo, com o E no final, é incluindo. Tipo, a pessoa pode não se identificar com nem masculino nem feminino. Então, eu tô incluindo aquela pessoa também. E me parece um genérico que você quebra também com... Acaba sendo também algo político, porque você quebra um pouquinho desse lance mais patriarcal, né? Que a gente tem. Isso. Você quebra um pouquinho disso. Isso. E acaba que toda a nossa vivência, assim, é aquilo que eu falei, né? A partir do primeiro armário que a gente sai, a gente já tá... a nossa existência é uma existência política, é uma manifestação política, porque, querendo ou não, a gente nunca para de lutar pelos nossos direitos ou direitos de outras pessoas da sigla, mas, assim, a gente sempre tá tendo que reforçar, né? Que a gente existe, que a gente tá aqui e que tá tudo bem. Então, é sempre um processo contínuo mesmo. Nossa, mas eu tive uma discussão, assim, que foi muito relevante, né, com um colega de turma, que era sobre... Mas e aí, essa discussão de linguagem neutra, né? Chega nas comunidades, ele dizia, né? Eu não vejo a comunidade discutindo, né, sobre linguagem neutra. Mas olha que massa a gente discutir isso, né, e levar talvez para uma escola, por enquanto, né, a nível superior, né? Mas daqui a pouco, não sei, né, no âmbito de escola básica. Por quê? Porque quebra um pouquinho desse pronome genérico que foi usado por muito tempo, o O, né, o masculino, e aí a gente quebra com algumas coisas até de perceber, por exemplo, o único pensamento aceito é o que tá com O, né, do masculino, né, mas e o masculino, e o masculini, e o masculina, né, que gerou tudo isso, né, que eu fico assim de cara, né. E até essa questão, tipo, tu falou, talvez primeiro levar num nível superior, mas nem necessariamente, assim, te falei, né, que eu estagiava até ano passado, né, até esse ano, na verdade, início do ano, eu estagiava num projeto do governo do estado, e eu trabalhava em escolas, só que eu trabalhava fazendo roda de conversa com adolescentes, né, escolas do governo, e lá, assim, pra mim já foi uma quebra muito grande, porque no meu ensino médio já não tinha, na época que eu tava no ensino médio, né, já não tinha muito essa inclusão, assim, ainda era um tabu muito grande. E aí, às vezes, quando você entra, a gente pode ter um pouco dessa visão de que, eu vou entrar numa escola pública e não vai ter
nossa, eles não vão saber o que é uma pessoa gay, nossa, ainda vai ter muito preconceito. Gente, hoje em dia o pessoal tá mais atualizado que... Assim, eu entrei lá e eu fiquei muito feliz, porque a escola, essa escola específica que eu trabalhei, trazia esse tema para os alunos. Os professores falavam mais abertamente sobre isso. Eu sei que hoje, infelizmente, aqui no próprio Ceará, Fortaleza, mas em outros locais do Brasil, ainda, infelizmente, é muito difícil a gente ter essa retratação nas escolas. Mas não era um problema, assim. Inclusive, uma das alunas que participava das rodas de conversa com a gente, que ela estava no primeiro ano do ensino médio, se não me engano, ela se identificava como não binária, mas ela permitia que as pessoas se retratassem a ela pelo pronome feminino. Mas, tipo, é uma coisa que a gente, às vezes, estando fora do ambiente escolar, pensa, poxa, a gente nunca vai ver um menino da escola, da periferia, que era uma escola, é uma escola que fica numa região periférica, assim, territorial, tem toda essa questão. E, tipo, às vezes a gente fala como se as pessoas da comunidade, da periferia, nunca tivessem ouvido falar, e às vezes eles são mais informados até que a gente. Sim. E eu usei justamente essa... Rebati, né? A nossa discussão que a gente teve, justamente citando um dos equipamentos que a gente vê mais isso acontecer, né? Pelo menos eu tenho essa visão enquanto cidadão de região metropolitana, né? Que eu sou de Maracanaú e que vive muito em Fortaleza, né? Que é a nossa capital. E aí tem uns equipamentos que chamam os cucas, né? Que é voltado para a juventude, né? Para as juventudes. E essas juventudes que frequentam o equipamento são juventudes plurais, né? Sim. E são juventudes periféricas. E por muitas vezes ainda marginalizadas. Exato. E, tipo, justamente a gente... Às vezes eu acho que a gente tem essa noção justamente porque a gente não tem convivência. De, tipo, a gente não ocupou esses espaços ou não tem convivência para saber. Mas, tipo, hoje já tem um certo contexto diferente do que, sei lá, 5, 10 anos atrás. Com certeza tem. Mas os alunos, né, dessa escola... E não só dessa escola, né? Assim, a gente tinha, na época que eu tava lá, era um grupo de 16 estagiários, se eu não me engano. E a gente era dividido em duplas, cada dupla ia para uma escola diferente. E não era só a nossa, tinha várias escolas que já eram muito avançadas. E escolas estaduais, escolas públicas, escolas de ensino médio. Então, tipo, às vezes a gente tem muito esse viés, assim, de meio que achar que essas pessoas não têm informação, ou que a escola pública não presta. Não dizendo que foi isso que tu falou, mas porque sim, tem muito essas palavras que a gente fala, que a gente escuta. Quando, na verdade, não, tipo, as pessoas se atualizam, as pessoas conhecem, as pessoas da periferia conhecem, e muitas vezes elas se identificam também. Só que, infelizmente, elas são tão marginalizadas a esse ponto que a gente acha que não tem esse conhecimento por lá. Sim, e a gente pensa que porque está na margem, né, que são marginalizadas, principalmente pela mídia, né? Ainda bem que não tem mais aqueles... Porque tinha muito aqueles programas policiais, né? Não sei se de onde vocês estão assistindo tem, né? Se for cearense, vai lembrar do Barra Pesada, 190, né? São pessoas que são marginalizadas, mas que expressam uma cultura, né? Produzem um tipo de cultura que às vezes está além do que você pensa que está estudando ali na academia, sim, né? Sim. E aí a gente chega nas perguntas finais, né? As 4 perguntas que acredito que a gente falou muito sobre LGBTfobia, né? Mas agora a gente vai entrar nessa questão mais a fundo, né? A primeira pergunta é o seguinte: vieses inconscientes. O que é isso? Aí só para introduzir, né? Na discussão que foi feito pelo INSPEDU, né? Aí vocês vão encontrar também na descrição do vídeo. Eles dizem que os vieses inconscientes são preconceitos arraigados no nosso cotidiano, baseado em estereótipos de gênero, classe, orientação sexual, idade, que afetam nossas ações e julgamentos. Muitas falas e comportamentos preconceituosos, né, são causados pela tendência a avaliar melhor quem se parece mais conosco ou para seguir um padrão de grupo ou social. É a tal da heteronormatividade, né? Mas sim, muito mais do que isso, é uma tal de classe mais aceita, né? Classe mais aceita, gênero mais aceito, idade mais aceita, né? Sim, a gente fala muito sobre como é que chama? Que é uma fobia, né?
é um preconceito voltado para a terceira idade. É gênero... Etarismo, né? A gente fala muito sobre etarismo. Aí falar hoje em dia, né? Eu lembro logo do Ivan Barão, né? Falar sobre capacitismo. Sim. Né? Então, esses vieses inconscientes, né? O que é isso? Ainda temos hoje? Infelizmente demais, né? Demais, né? Assim, é como você falou, entra muito, nem só na questão da LGBTfobia, mas em geral, infelizmente, acontece muito de ser o que a gente é acostumado a ouvir, a crescer achando que é aquilo, que tem que ser aquilo. Então, acho que infelizmente ainda é uma coisa que está muito em volta no nosso meio. E no episódio passado a gente falava sobre racismo, né? Uhum. Que é um viés também inconsciente, né, da nossa população. E aí, eu fui ontem, né, na minha psiquiatra e eu perguntei, né? Também dando uma cantada, né, pra ela vir no programa. Quem sabe se ela assistir esse programa, né, ela se interessa por vir. Eu perguntei, né, a senhora recebe muita população LGBT no seu consultório, né? Ela disse, olha, Eduardo, infelizmente sim. Porque acaba que esses viés inconscientes que a gente tá falando, né, machuca a pessoa, né? Sim, sim. E até entra, não sei se tu conhece, mas é uma coisa que a gente começa a estudar um pouco mais, especialmente quando a gente, no meu caso, né, tanto eu sou uma mulher lésbica eu já faço parte da comunidade, como o meu público de atendimento na clínica são pessoas LGBT também. Então, tipo, eu estudo muito sobre isso. E aí, um dos pontos que a gente estuda, né, ano passado eu fiz um curso sobre saúde mental da população LGBT e fala sobre a teoria do estresse de minorias. Não sei se tu já ouviu falar. Ainda não. Pronto. Eu não, no caso, eu não vi na graduação, né? Eu vi por um curso à parte que eu fiz, porque infelizmente acontece muito de a gente ter que ir atrás para conseguir estudar, entender e saber e tal. Mas é uma teoria que fala justamente sobre isso. Se eu sou de um grupo marginalizado, se eu sou parte da sigla LGBT+, eu vou ter algumas dificuldades voltadas para esse preconceito. E a teoria de estresse de minorias é justamente falando sobre como a saúde mental de pessoas LGBT+, são afetadas por conta dos preconceitos, dos vieses que existem, da heteronormatividade padrão que existe hoje em dia. Então, tipo, ele trabalha muito com a questão da interseccionalidade também. Por exemplo, se eu tenho um homem gay, cis, branco, ele vai sofrer preconceitos durante a vida dele, com certeza. Mas uma mulher trans, preta, passou por muito mais dificuldades do que essa pessoa passou. Pode ser que em algum momento alguma coisa seja parecida, mas por conta do racismo, por conta do machismo, da misoginia, tem muito esse viés de preconceito, de violência que a gente sofre diariamente. E isso não só violência física, violência psicológica, violência verbal. Muitas vezes nós somos apagados, como eu falei, né, nossa existência é muito apagada de ter que passar por uma coisa que eu não sou. Então, a teoria de estresse de minorias, eu gosto muito de trabalhar com ela, especialmente como eu trabalho com esse público, né? Porque é uma coisa que eu gosto de trazer, que às vezes a gente mesmo passa por situações que a gente não entende como uma situação violenta. E aí, a partir do momento que a gente consegue entender em que contexto eu estou inserido, seja de raça, classe social, de orientação sexual, de identidade de gênero, é muito voltado para isso. E aí, inclusive, se você quiser, ou quem quiser ler mais, se você pesquisar a teoria de diversidade, teoria de estresse de minorias no Google, a primeira coisa que vai aparecer é um artigo no PepSIC que fala justamente sobre isso. É um artigo bem interessante, né? Infelizmente, ainda se usa, se eu não me engano, nesse artigo, ele ainda usa a sigla LGB, e é um artigo recente, assim, é de 2020, se eu não me engano, mas sempre tratando, assim, não significa que porque lá tá LGB é só esses que engloba, ele engloba toda a sigla. Sim. Então eu acho que é interessante pra gente como profissionais, tipo, estudantes de graduação ou profissionais mesmo, saber um pouquinho mais sobre. E mesmo comunidade em geral, né, se você tem, sim. tem dúvidas sobre o assunto, é muito bom, assim, a comunidade agradece. Eu vou ler. Olha lá, ó. Outra pergunta que a população mais tem curiosidade, né, em saber, a população em geral, é quais são os exemplos mais comuns
de falas e comportamentos preconceituosos. Pronto. Eu citei alguns já, né? Que é, por exemplo, essa questão das pessoas bissexuais, pansexuais. São pessoas indecisas, pessoas depravadas. Tem, inclusive, muitas pessoas que, não sei, por algum motivo, acreditam que não é possível existir pessoas bissexuais. Então, por isso que às vezes a gente vê muito aquela questão de... que até o pessoal faz meme. Você tem que ter a mesma quantidade de ficantes homens, você tem que ter de mulheres. Ou então, se você ficar com mais homens, é porque você é gay, mas ainda não aceita a sexualidade e se entende como bi. Mas também tem muitas expressões de aquele senta como menina, que geralmente é passado para mulheres sáficas. O gay afeminado, que muitas vezes, ou bi afeminado, que passa muito pela questão de não posso ser dessa forma, né? Aquele meme que o pessoal usa, né? Da mãozinha assim. Então, tipo... Acho que é até o Bob Esponja, né? Isso, que é o tu é. Então, existe muito essa questão das formas como a gente se expressa ser também usado contra a gente, né, dessa forma. E aí tem, mais uma vez, o viés religioso, né, que traz a questão do pecado, a questão da violência que a gente sofre. Eu acho que eu não consigo citar, assim, mais específicos, esses são os que eu tô lembrando agora. Sim. Mas existem muito essas questões. A outra que eu sei mais, assim, de mulheres lésbicas especificamente também, é a questão de que, tipo, às vezes a gente escuta muito nossa, mas ela é tão bonita pra ser lésbica. Porque a gente tem muito aquela visão de a lésbica é a caminhoneira, né, que a gente chama, que é a mulher que expressa uma masculinidade, vamos dizer assim, que usa camisa de botão, que usa relógio grande no braço. Então tem muito essa questão, assim, de o que é que a gente acha que é um estereótipo, que não é a realidade, e que a gente usa isso como uma forma de violência, né? E existem até coisas mais, assim, para homens gays e mulheres lésbicas é muito usado, inclusive, a questão do estupro corretivo, infelizmente, que às vezes muitas famílias fazem por não aceitarem a expressão, a identidade de gênero ou orientação sexual, acabam tendo essas práticas dentro da própria família. Sim. E pode ser uma coisa que aconteça fora, assim, né? Como a gente estava falando, infelizmente, hoje em dia ainda existe muita violência física contra pessoas LGBT+, especialmente ainda mais pessoas trans, mulheres lésbicas, enfim. E aí a gente tem muita essa dificuldade ainda de conseguir viver normalmente, porque a gente infelizmente passa por muitas violências, assim. Sim, e quando a gente pensa, por exemplo, na população trans, né, Larissa, me vem muito essa questão de, muitas das vezes, a gente chamar uma pessoa trans de travesti, se ela não tem uma passabilidade ali de performance mais feminina, né? Uhum. E aí, às vezes, a pessoa nem se considera travesti, né, porque tem ali uma posição política, e ela se considera como mulher trans, e a gente acaba usando dessa expressão, né? E essa expressão não é tão confortável para a pessoa. Assim, na verdade, hoje em dia é uma coisa também muito falada na comunidade trans, porque, assim, o termo travesti, ele é muito utilizado para e por, hoje em dia, mulheres trans, né? Pessoas transfemininas. Uhum. Então, o travesti, ele não é mais um termo... Antes, ele era muito utilizado como termo pejorativo, porque tanto nessa questão da passabilidade, como você falou, né? Sim. De, tipo, não parecer que é uma mulher, mas porque se você é travesti, então, obrigatoriamente, você é um profissional do sexo. Sim. Você é prostituta. Então, era muito utilizado para dizer isso dessas pessoas. E aí, meio que parecido com o que eu falei do termo queer, né? Uhum. Foi trazido para um contexto político, e hoje mulheres trans, né, pessoas transfemininas usam travesti para se referir a elas mesmas. Eu sou travesti. Sim. E elas falam isso com orgulho. Eu lembro muito da Linda Quebrada, né, no BBB, sim. Discutindo com... Acho que ela discutiu com alguém, né, eu não lembro agora qual foi o termo que a pessoa usou, né? Não sei se a pessoa usou traveco. Aí ela disse, não, eu sou travesti, né? Isso. E eu sou ela, me trate como ela, né? Justamente porque... Você que ela deu uma aula, gente. Justamente. Quem ainda não viu tem que ver. O termo traveco é, tipo assim, o travesti, a partir do momento que a gente começa a usar os termos, tipo assim, eu começo a mudar o significado do termo pra mim mesmo, por exemplo, travesti era usado como um termo pejorativo. E aí eu começo a responder, eu sou travesti mesmo, e aí? Uhum. Então para de ser uma ofensa e passa a ser uma identidade. Eu me identifico, eu sou uma
mulher trans e eu sou travesti. Sim. Então, a partir do momento que isso para de ser utilizado dessa forma, as pessoas começam a utilizar o traveco, que é pra afetar, e é pra ser uma forma de xingar aquela outra pessoa. Sim. E vai afetar na saúde mental daquela pessoa, né? Sim. É tanto que eu não gosto quando a pessoa me trata como se fosse gay, ou me trata como se fosse hétero, né? Pô, eu sou bi, né? Mas é isso. Viu? Zoando, né? Pra ninguém não. Olha lá, ó. A gente caminhando pros finalmente, tá? LGBTfobia, hoje no Brasil, ela é crime? Sim, até um dado que eu trouxe aqui no meu papelzinho que eu anotei, é que LGBTfobia, ela é considerada crime no Brasil. Creio que já teve algumas atualizações, mas eu não vou saber trazer agora especificamente. Mas ela é englobada na lei de racismo, se eu não me engano, né? Sim. É tido como... Algumas questões de violência são englobadas na lei de racismo por conta da questão da discriminação. E aí a LGBTfobia está englobada na lei do racismo desde 2019. Sim. Então, desde 2019, LGBTfobia é considerada crime. O inverso acontece? Oi? O inverso acontece? Como é crime assim? ser gay, ser lésbica em alguns países? Infelizmente, sim. Assim, em muitos países do Oriente Médio a gente tem essa questão, né? Como também tem a questão das religiões, né? Como eu trouxe, assim, não que seja um crime, mas que as religiões, como tratam como pecado, é quase como se fosse um crime também. Sim. Mas infelizmente, ainda existem países que é considerado crime, sim. Pra gente fechar, tá? Tá bom. Eu, assim, né, eu gosto de discutir sobre esse tema. Mas, só pra gente ir encerrando, tem uma pergunta final, né? Existe LGBTfobia institucional? Sim, e eu acho que é justamente isso como a gente estava falando, né? Eu acho que a LGBTfobia, ela tá muito incluída no nosso dia a dia já, desde que a gente nasce, assim, independente de você ser uma pessoa hétero ou não, você tá convivendo com expressões homofóbicas, com situações de violência, você ouve, mesmo que não seja com você, mas a gente vê caso na internet, a gente vê caso no jornal. Então, tipo, é uma coisa institucional porque, ainda assim, com todos os avanços que a gente tem hoje em dia, a gente ainda passa por muitos processos de violência, infelizmente, e por processos de apagamento. Então, é uma coisa institucionalizada, assim, estruturalmente no nosso mundo, assim, na nossa sociedade, infelizmente. Então, cabe falar, ó, que Levi Ambientações, Esquina do Camarão, Doutora Camila Abril, Colustro, Rede PopSat, Monarca, TV Centro-Norte SBT, TV Grande Rede, Autoescola Caçula, Garagem da Pizza, Padaria O Pão, são todos parceiros, né, daqui do canal, que estão colaborando para algo menos institucionalizado, voltado para LGBTfobia. Sim. Por quê? Porque a partir do momento que a gente discute isso, né, você apoia esse tipo de discussão, você está sendo anti-LGBTfóbico. A partir do momento que você apoia, né, para lembrar do podcast passado, um debate sobre racismo, você também está sendo antirracista. Então é importante, né, contratar pessoas trans, contratar pessoas pretas, daí para lembrar de novo do querido, né, do Ivan Barão, né, contratar pessoas PCDs para ser anticapacitista, né, por aí vai, né. Larissa, foi muito bom. Até assim, pra encerrar também, né, eu falei que eu trago alguns livros, Sim. Mas pra indicação já falei de um. Esse aqui é um livro que eu gosto bastante, tem até filme também, que é o Boy Erased, que tradução seria Menino Apagado, enfim. Ele é autobiográfico e ele é sobre um menino gay que a família dele, ele é dos Estados Unidos, e a família dele mandou ele para um centro religioso para fazer terapia de conversão sexual. Que é um assunto que, assim, hoje em dia eu acho que não é tão falado, mas infelizmente ainda existem instituições religiosas que fazem isso. Existe. Então eu acho que é um livro muito bom pra gente entender um pouco desse contexto. Até no final do livro, no começo, se eu não me engano, ele cita alguns cantos que ainda fazem isso nos Estados Unidos. Ainda é uma coisa, mas aqui no Brasil também. Então, pra gente não esquecer que ainda existe. Também esse livro aqui, que é Homossexualidade e Família, Novas Estruturas, né? O que mães, pais, homossexuais e profissionais devem saber e fazer,
que é do Félix Lopes Sanches. É um livro que eu comprei, assim, no final da graduação também, para estudar um pouquinho mais para os atendimentos. E é um livro bem completo, assim, explicando, né, a questão de, especialmente como traz esse viés profissional de como a gente atua. E esse aqui eu acho que é o que todo psicólogo, estudante de psicologia que quer trabalhar com o tema deve ter, assim, livro de cabeceira, que é o Terapia Afirmativa. Ele ainda assim, né, esse livro, se eu não me engano, ele é de 2009. Aí ele ainda traz uma introdução à psicologia e à psicoterapia dirigida a gays, lésbicas e bissexuais, então ainda trabalha no LGB. Sim. Mas como eu sempre falo, sempre trazendo que não é só para pessoas lésbicas, gays e bissexuais, é também para toda a sigla. E é uma psicoterapia que a gente foi feita por um psicólogo, então geralmente a terapia que a gente trabalha com ela na clínica, que trabalhando essa questão da afirmação, de tipo, porque a gente falou muito, né, na questão da violência e tudo, mas a gente também, como pessoas LGBT+, a gente tem violências que a gente faz a gente mesmo passar, tem coisas que a gente faz como violência para nós mesmos. Então a terapia afirmativa é uma terapia que é feita para pessoas LGBT+, pra gente reforçar que tipo, a sua existência não é um erro. Então sempre trabalhando nessa voltada da afirmação, que é uma existência afirmativa. Ela existe, é importante e você ser assim não é um erro, sua existência importa. E eu acho que é um livro muito massa, assim, pra quem quer trabalhar, né? Tanto que, geralmente, quando a gente é psicólogo, começa a atender na clínica, a gente fala, eu faço psicoterapia afirmativa para pessoas LGBT+, porque é como se fosse, assim, uma abordagem, entre aspas, que a gente utiliza no nosso trabalho na clínica. Entendi. Larissa, eu ia, assim, né? Já começou a falar dos livros, mas eu ia te encaminhar, assim, pra também falar os teus apontamentos, assim, finais. Quiser deixar o arroba, quiser falar como é que a gente pode te achar, essas coisas. Primeiro agradecer, né, o convite, assim, participar aqui foi muito bom pra mim, como eu falei, a primeira vez que eu participei de um podcast com gravação e etc, então comecei bem nervosa, mas esse é um assunto que eu gosto muito de falar, assim, que nem tu falou, eu poderia passar horas falando sobre isso, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então vocês podem me achar tanto no Instagram como no TikTok, é o mesmo arroba, que é @psi.lareszno no final. E tem o meu contato de WhatsApp também, que eu deixei disponível, que é o meu contato profissional, que eu falo um pouquinho sobre os atendimentos lá, quem tiver interesse de fazer atendimento. E eu falo assim, né, tô começando, até falei, né, eu comecei um pouquinho a falar um pouco mais agora sobre temáticas LGBT no meu Instagram, né, tô explicando os termos da sigla direitinho lá. E eu tô trabalhando para começar a falar mais sobre isso nas minhas redes sociais também, então me acompanhem lá. Não sou muito boa assim de vídeo nem nada, nem de posts, mas eu tô tentando, vai dar certo. Já deu. Me agradecer quem acompanhou até aqui e dizer que no próximo Lobão vem. Se Deus quiser. Obrigado, viu, pessoal? Até uma próxima.